Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, então, nós vamos concluir, certo, a nossa leitura conjunta das Crônicas de Nárnia, certo, justamente com a última crônica que se chama A Última Batalha. Para quem tá chegando aqui no final, seja bem-vindo de qualquer forma, apesar de que eu acho, né, que ninguém ia chegar aqui ao final do projeto sem ter lido, né, anteriormente, ou então sem ter visto os outros vídeos, mas de qualquer forma seja muito bem-vinda, seja bem-vindo, tá certo? Esse vídeo contém spoilers como todos os outros, tá certo? Então se você pretende ler o livro, veja esse vídeo logo após a leitura, tá certo? E como eu falei, então, gente, esse aqui é o último vídeo relacionado às crônicas, tá certo? Próxima semana, se tudo der certo, tudo correr conforme os conformes, eu vou trazer um vídeo pra vocês, então, com um apanhado geral da leitura, certo? Fazer um resumo sem spoilers para quem está procurando um vídeo mais abrangente, digamos assim, mais geral sobre o livro, tá bom? Para quem não está com tempo, digamos assim, para ler agora as crônicas. Então, esse vídeo que eu vou tentar lançar a próxima semana vai ser, então, um vídeo, né, finalizando esse projeto que acompanhou a gente 2 anos, praticamente, né, ano passado e esse, porque eu me, né, assim... Aconteceram muitas coisas, acabei me atrapalhando, mas tudo bem, né? A gente conseguiu concluir, então, esse ano ainda o projeto. Novos projetos virão, tá certo? E vamos com calma também, até porque, né? Como eu falei no vídeo anterior, que saiu no canal recentemente, vou deixar aqui nos cards pra vocês e na descrição do vídeo também. As minhas aulas começaram, tá bom? E o restante das disciplinas que estão para começar vão voltar em janeiro. Então vai ter muita coisa para fazer já, não estou com tanto tempo assim, mas vai dar bom, tá certo? Mas falando agora o que interessa, certo, desse vídeo, vamos falar então da última crônica das Crônicas de Nárnia, né? E assim, gente, muitas coisas que eu lembrava de fato aconteceram, né? Mas na verdade a maioria das coisas eu não lembrava mesmo, né? Então foi meio que uma surpresa para mim algumas coisas, porque como eu li há bastante tempo, então não estava tão fresco na minha cabeça ainda as coisas, certo? Mas aí, né, a gente começa então a história falando sobre um macaco e um burro, né, um jumento, e é o Manhoso, e o nome do burro, gente, eu esqueci agora pra vocês, só um momentinho, Confuso, certo? Eu também estou confusa porque eu estou esquecendo o nome das coisas que eu acabei de olhar, mas enfim. E aí então a gente já percebe que este macaco ele é muito astuto, ele é muito esperto e ele quer se aproveitar então da boa vontade e da juventude, digamos assim, né, do jumento. Para que o jumento, né, o Confuso, faça as coisas para o Manhoso, né, ele quer se aproveitar e ele faz muita chantagem emocional, né, dizendo: ah, mas você não sabe que eu sou cheio de dores, que eu não posso pegar frio, que eu não posso pegar calor, que eu não posso fazer esforços, e por que você contesta a minha inteligência de tantos e tantos anos e não sei o quê? E o pobre do Confuso, né, que se acha meio burro mesmo, ele diz que, você tem razão, né, ele é todo cheio de dedos, ele pisa em ovos para falar com o Manhoso, né, e faz tudo, né, o que o Manhoso pede, inclusive até arriscar a vida em diversas maluquices, né, que o Manhoso inventa. E aí, num certo dia, nessas aventuras, né, que o Manhoso sempre procura para o Confuso fazer, eles viram então descendo de uma cachoeira uma pele, né? Na verdade eles não tinham visto que era uma pele, eles tinham visto que era uma coisa meio inanimada, né? E aí o Confuso, né, foi buscar para o Manhoso, que ficou curioso para saber o que era aquilo, e eles viram então que era uma pele de um leão, certo? Não se sabe que leão, se era um leão falante, se era um leão normal, digamos assim, né, para os padrões nossos e de Nárnia, mas o Confuso, né, ele achou que aquilo ali deveria ser jogado fora, que não deveria se mexer com aquilo, porque aquilo ali poderia ser até um mau presságio, mas aí o Manhoso disse que não, que na verdade aquilo ali foi um sinal enviado por Aslan mesmo, para que o Confuso use aquela pele e aí ele se passe por Aslan, uma coisa assim, sabe? E é exatamente isso que o Confuso, né, vai acabar fazendo a mando do Manhoso. O Manhoso vai costurar a pele lá do leão de uma forma que fique encaixado diretamente, né, no Confuso, e aí eles vão fingir para toda a população de Nárnia restante que o Confuso agora é o Aslan que voltou. Só que o Manhoso ele é muito esperto. Ele quer fazer isso para que ele comande por trás do Confuso.
E, ao mesmo tempo, ele também não quer que os narnianos vejam que, na verdade, o confuso é só o confuso, né? Não é o Aslan. Porque, assim, se você olhar de longe, dá pra você se confundir mesmo, por conta da pele, do tamanho e tudo mais. Mas se você olhar de perto, você vai ver que, na verdade, não passa, né? De um animal vestindo uma pele de leão. E aí, então, como eu falei, o manhoso se aproveita dessa situação para poder comandar lá todo mundo, para poder fazer uma Nárnia melhor, uma Nárnia diferente, né? Me lembrou até um pouco a Revolução dos Bichos, para quem já leu, né? Um livro muito bacana. Inclusive eu já li também, mas não tem vídeo aqui no canal, pretendo trazer logo mais. Enfim. Bom, então, enquanto isso, né, a gente meio que dá um salto, assim, para outro local de Nárnia e a gente acompanha o rei Tirian, certo? O rei Tirian, que é o último da descendência justamente do Hylian e do Caspian, né, e tudo mais. Parece, se eu não me engano, que o Hylian é bisavô do Tirian, sabe? Enfim. E a gente vai acompanhar, então, o Tirian e o seu unicórnio, né, o Precioso. Eles estão lá meio que passando uma tarde agradável, né, assim, descansando um pouco dos deveres e tudo mais. E aí chega então um centauro, né, o Passo Firme, e começa a dizer que as coisas não vão muito bem, né, que as estrelas não estão muito alinhadas. Na verdade, elas estão alinhadas de uma forma a indicar maus presságios, de que uma grande catástrofe vai assolar Nárnia, e que ele achou no direito de avisar então Tirian para que ele possa tomar as devidas precauções contra isso, certo? E aí o Tirian fica até tipo, nossa, mas eu soube que Aslan está de volta, né, e tudo mais. Aí o Passo Firme vai virar para ele e disse assim, não, então assim, né, nada nas estrelas indica que Aslan está de volta. Aí o Tirian fica, mas como assim? Diversos animais já disseram que viram o Aslan em pessoa, né, na sua forma soberana e tudo mais, e repete diversas vezes que as estrelas estão erradas, porque Aslan é o senhor das estrelas. Então, se ele quisesse chegar aqui, as estrelas não iam ficar sabendo, quer queira ou não, que Aslan é um leão, não é um leão domesticado, uma coisa que se repete diversas vezes, né, aqui no livro, na história. E aí o Passo me fala, então tudo bem, assim, né? Tô dizendo o que a gente conhece, o que a gente estuda, para deixar já o Senhor ciente do que está acontecendo. E ao mesmo tempo também, o Passo Firme vai explicar que muitos animais, né, estão sofrendo em Nárnia também. Inclusive, para corroborar isso que ele falou, chega uma dríade, se eu não me engano, né, que é uma entidade, meio que uma ninfa que mora, né, nas árvores, e ela chegou até desesperada, pedindo socorro, né, para o rei Tirian, dizendo que as suas irmãs estavam sendo derrubadas, né, destruídas, que foi até uma notícia que o Passo Firme veio dizer também. E aí, na hora que ela estava contando a história, ela cai lá morta, desfalecida, porque a árvore dela também foi cortada. E aí, tudo aquilo, né, meio que ligou um sinalzinho de alerta, né, pro Tirian, para ele, né, ver a veracidade das palavras do Passo Firme, né? Porque os centauros aqui são conhecidos, né, na Nárnia, como uns seres muito sábios, intelectuais, que a especialidade deles é estudar mesmo as estrelas. Então, quando ele viu toda essa cena, ele ficou, né, pensando, não, poxa, eu preciso agir de fato, né? Mesmo que de fato seja coisas a mando de Aslan, né? Então, preciso fazer alguma coisa. Ele pede então que o Passo Firme vá juntar, né, cavaleiros, guerreiros de Nárnia para ajudá-los a, se precisar ter batalha, né, eles estarem a postos, enquanto que ele e o Precioso iam atrás então deste Aslan, que se diz, né, que está presente lá em Nárnia, para tirar satisfações, porque também meio que chegou aos ouvidos do Tirian, né, que narnianos estavam sendo escravizados, estavam derrubando as árvores, né, estavam fazendo tudo isso de muito ruim. Inclusive, durante a sua travessia, né, a travessia dele com o Precioso para chegar no local onde esse Aslan estava, né, ele viu diversos animais trabalhando com calormanos, que a gente já viu até em outras histórias, não me lembro agora exatamente em quais, mas, enfim, a gente viu então, né, esses outros povos que habitam países distantes lá, e eles justamente falam, esses narnianos que estão trabalhando, que na verdade foi tudo a mando de Aslan, que eles estão cortando as árvores a mando de Aslan, que eles estão, sei lá, caçando a mando de Aslan, matando em nome de Aslan, porque tudo é a pedido do Aslan.
Só que o Tyrion, na verdade, não sabe, né, nem o Precioso, que na verdade é tudo a mando do Manhoso, né, o macaco que se faz passar por mensageiro, né, de Aslan, não deixa que ninguém vê o confuso, né, que ninguém veja, melhor dizendo, o confuso, para que as pessoas não descubram, né, a sua trapaça, a sua mentira. E aí ele fica ordenando essas coisas para o seu bel prazer. O pobre do confuso fica preso, sem comer direito, sem beber água, né, aquela coisa toda. Ele só sai pouquíssimo tempo durante a noite, que é para evitar que as pessoas vejam, né, que de fato ele não era Aslan, que é só para dar um gostinho das pessoas ficarem, né, assim, de fato Aslan está aqui, está por nós e tudo mais. As pessoas que eu digo, os habitantes de Nárnia, né, mas não são exatamente pessoas em si. Tem os faunos, os centauros mesmo, mas também tem ursos, tem texugos, tem ratos, né, enfim, os habitantes de Nárnia, né. E aí tá o momento, o Tyrion descobre, inclusive, né, que meio que tem essa tramóia mesmo entre os Calormanos, né, principalmente um chefe lá dos Calormanos, e o macaco, né, o Manhoso. E aí eles meio que prendem, então, o Tyrion e o Precioso, eles são capturados, né. E alguns animais até tentam ajudar o Tyrion, né, quando ele está preso numa árvore, eles tentam levar comida, dão de beber a ele e tudo mais, explicam a situação, né, dizem que temem por sua vida, por isso não podem desamarrá-lo, né, ajudá-lo mais, mas que eles são muito leais ao Tyrion, mas que eles estão muito, eu tô falando Tyrion, né, parece Tyrion, mas é Tyrion, certo? E aí eles estão assim muito confusos, inclusive, porque o Aslan que eles conhecem de ouvir falar, das histórias e tudo mais, era muito majestoso, era de fato pelo povo, né, tratava o povo como igual. E agora esse Aslan que chegou, né, manda em todo mundo, desmanda em todo mundo, faz as pessoas de escravos, inclusive fez, né, o Tyrion fica sabendo pelos ratinhos, né, que esse Aslan, né, fez um pacto com os Calormanos para que os animais, os cavalos e outros animais lá, né, sirvam como escravos na Calormanha, né, sendo que o macaco, né, o Manhoso, disse que na verdade que não, que eles iam ser tratados como iguais e tudo mais. Tal hora eles falam até que o mesmo Deus que é cultuado em Calormanha, né, na Calormanha, melhor dizendo, é o mesmo que Aslan, e aí eles juntam os nomes e fica Tashla, porque o Deus lá da Calormanha é o Tash, né, grande Tash. E aí tá a hora para que os animais, né, os narnianos continuem muito mais submissos, eles falam que tudo aquilo tem um propósito, que Aslan e Tash são a mesma pessoa, né, e tudo mais. E os animais estão cada vez mais confusos, cada vez mais tristes, né, cada vez mais preocupados, inclusive, com sua vida e tudo mais, né. Não tá sendo fácil viver lá em Nárnia atualmente. E aí o Tyrion, assim, num ato de desespero, né, ele querendo fugir para salvar o Precioso, né, e justamente fazer justiça, né, e atuar como rei, e principalmente ir atrás do seu exército, que o Passo Firme foi atrás, né, de reunir e tudo mais. Ele meio que faz uma oração, uma prece, né, para Aslan, dizendo que mesmo que seja esse o último esforço do Tyrion, né, mesmo que ele morra em batalha, que o Aslan venha, dê a ele forças, dê a ele meios de lutar contra esses inimigos. E aí, meio que numa visão meio esquisita, sabe? Ele vê, então, ele se vê, na verdade, numa sala diferente e tem 7 pessoas ao redor dele, né? Algumas mais novas, outras mais velhas. E aí ele não reconhece aquelas pessoas e ele tenta pedir ajuda, mas ele não consegue. Mas ele escuta o que as pessoas estão falando. E um deles, inclusive, se apresenta como o Pedro, né? O grande rei Pedro das histórias. Uma coisa até interessante que eu tinha esquecido de comentar com vocês é que o Tyrion, ele meio que não gostava muito da paz que estava instalada em Nárnia, né? A paz antes dele descobrir que, na verdade, estava acontecendo toda essa mutreta, né? Mas ele vivia muito de sonhos, né? Ele lembrava das histórias do rei Hylian, né? Do Caspian, dos próprios grandes reis e rainhas, né, de Nárnia, o Pedro, o Edmundo, a Susana e a Lúcia, e ele queria viver essas aventuras, né, e ele se achava muito borocochô, porque ele não vivia, assim, as mesmas coisas que os seus antepassados viveram. E aí, quando ele escuta, né, que era o grande rei Pedro, que estava falando com ele tenta, assim, pedir ajuda e tudo mais, mas ele não consegue. Que era como se fosse dentro de um sonho, sabe, que ele estivesse vivendo tudo isso dentro de um sonho. Mas aí então, né, quando ele volta assim a si
e que ele volta então ao seu espírito, ao seu corpo, melhor dizendo, que o seu espírito volta para o seu corpo, lá preso, né, naquela árvore, duas pessoas vêm ajudá-lo então a se desamarrar e a soltá-lo para poder eles fazer então o grande resgate, né, do precioso e fazer a grande empreitada que eles têm pela frente, né? Que é então a Jill e o Eustáquio, que a gente acompanhou na crônica passada, né, na cadeira de prata. E aí eles então vão explicar, né, tudo para o Tyrion. Eles dizem então que eles estavam juntos, inclusive, mas aí que eles viam inclusive o Tyrion lá, mas eles não conseguiam, né, escutar o que ele falava, porque ele parecia muito justamente uma visão, uma miragem, né, uma aparição. E aí o Tyrion não conseguia falar nada, mas eles, por já estarem várias vezes em Nárnia, né, eles já sabiam que alguma coisa precisava ser feita e que a ajuda deles era requerida nesse momento. Eles vão explicar para o Tyrion, então, tudo o que aconteceu, né, como é que eles souberam justamente, como é que eles entenderam que era um sinal. E aí até tem um momento aqui também na fala do Eustáquio, que eu vou comentar com vocês depois, certo? Quando for mais pro final mesmo da história, eu vou comentar com vocês. E aí ele explica, então, que justamente eles sentiram a urgência de voltarem para Nárnia, e aí o Dígore, né, que foi o primeiro menino que veio para cá, né, junto com a Polly, lá na primeira crônica, né, que era o sobrinho do mago, quando eles chegaram aqui, eles vieram por meio dos anéis, né, e nem isso eu lembrava mais da primeira crônica, e aí eles fizeram o favor de relembrar aqui, foi algo muito gratificante para mim, pelo menos. E aí eles explicaram, né, a Jill e o Eustáquio explicaram então que o Pedro e o Edmundo foram atrás desses anéis que estavam enterrados na antiga propriedade do Dígore. E aí acabou que quando eles iam se encontrar com a Jill e o Eustáquio para entregar esses anéis, para que eles pudessem ir para Nárnia, eles meio que por magia chegaram em Nárnia. Eles estavam dentro de um trem, né, o Eustáquio, a Jill, o Dígore e a Polly, né, que agora já são senhores e senhoras, né, eles estavam então nesse trem e eles escutaram um estrondo muito grande, e a partir desse estrondo a Jill e o Eustáquio perceberam que eles estavam em Nárnia, né, que por magia eles foram transportados para Nárnia, e que os outros também estão vendo meios, né, de irem para Nárnia também. Então o Tyrion, juntamente aos dois novos aventureiros que chegaram, né, a Nárnia, vão traçar um plano para que eles consigam libertar o precioso, que é o unicórnio, né, do Tyrion, e também para de vez desmascarar esse Aslan fajuto, né? Que eles sabem que o Aslan não é assim, por mais que eles repitam sempre, né? Que ele não é um leão domesticado, não é do feitio do Aslan fazer as barbaridades que os narnianos estão sofrendo. Eles são bem sucedidos no seu plano, eles conseguem então resgatar o precioso, conseguem então capturar o Confuso, certo? Conseguem, né, desmascará-lo e tudo mais. O pobre Confuso, coitado, ele, né, pede assim que não faça nada contra ele, ele explica toda a situação. A Jill se compadece muito dele, inclusive, e impede até que ou o Precioso ou o Tyrion meio que acabe com a vida dele. Eles então acabam indo para um castelo meio que provisório que tinha lá nas redondezas para se abrigar, comer e tudo mais. E eles pedem que o Confuso não tire a pele do leão primeiro, né? Não tire ainda, porque eles querem desmascarar para os narnianos que justamente esse Aslan é uma farsa, e acabar então com o plano do macaco e do chefe dos Carlormanos que tinham lá, certo? Uma coisa também que eu devo adicionar é que tinha outra pessoa, que, né, outro ser, melhor dizendo, que estava envolvido também com a artimanha, que era o Ruivo, um gato lá muito esperto e tudo mais. O Ruivo estava de tramóia justamente com o chefe dos Carlormanos, e aí eles estavam com essa articulação para justamente acabar com o Manhoso e eles sim serem lá os donos dos narnianos, né, escravizar os narnianos e tudo mais. Tudo bem, então. E aí eles justamente pedem para que o Confuso continue com a pele, o pobre, né, doido para tirar a pele, que era pesada e suava bastante. Mas aí ele esperou mais um pouco até eles chegarem novamente no acampamento onde o próprio Confuso e o Precioso eram amarrados e mantidos em cativeiro. E aí, então, quando eles vão meio que se mostrar, né, e explicar toda a situação, eles escutam o Manhoso discursando para, né, os narnianos que estavam lá,
que na verdade existia por aí, né, um jumento com pele de leão que estava se passando por Aslan, né, que o verdadeiro Aslan estava com ele, mas que existia agora por aí, né, um jumento com essa pele de leão que estava disfarçado e que provavelmente ele chegaria perto dos narnianos, né, para explicar a situação, para pedir devoção e tudo mais. E aí os outros, né, o Tyrion, a Adil, o Eustáquio, eles ficam assim muito arrasados, porque o plano deles foi por água abaixo. Porque assim, antes disso acontecer, eu me adiantei até um pouco, mas antes disso acontecer, o Tyrion pediu ajuda a alguns narnianos, né, pediu ajuda e pediu, né, devoção deles, pediu ajuda para justamente combater esses, né, esses impostores que estavam lá. Mas aí os anões se revoltaram contra o Tyrion, né? O Tyrion, disseram que na verdade tanto ele quanto o Manhoso, quanto qualquer outra pessoa só queriam saber de explorar os anões, que os anões eram espertos, que eles sabiam de tudo, que como é que poderiam confiar também que o Tyrion estava dizendo a verdade e como é que o macaco também não poderia estar dizendo a verdade. Eu sei que foi uma confusão, os anões foram-se embora, queriam criar uma Nárnia só para eles e tudo mais, e aí então somente um anão ficou junto ao Tyrion, né, serviu lealdade a ele, né, prestou lealdade a ele. Uma águia também se uniu ao grupo deles, né, que é a Sagaz, e ela veio contar então para o Tyrion, né, e para o seu grupo que eles, como eles pretendiam ir atrás do Passo Firme dos outros narnianos, né, do exército que estava esperando pelo Tyrion, que esse seria um plano infundado, porque todos estavam mortos, né, que os Calormanos tinham matado, né, a todos eles. E eu vi aqui que, na verdade, eles são de Tyros, eu não sei como é que fala o nome deles, mas é desse país, se eu não me engano, certo? E o nome do cara que eu tinha falado antes, Tashla, não era Tashla, é Rishda. Mas, enfim, mas ele era um Tarkaan, melhor dizendo, agora que eu lembrei, que era justamente dessa outra terra. Mas, ainda assim, eles justamente tinham feito esse acordo para que os narnianos sejam vendidos para os Calormanos, certo? Se eu não me engano, todos eles são do mesmo grupo, digamos assim, do mesmo país, né? O Tarkaan, os Calormanos, enfim. Os Calormanos é como se fosse a raça, né? Exatamente. Bom, e aí então, né, depois de ver todos os seus planos infundados, e aí como eu falei, eles foram atrás justamente do Manhoso, para desmascarar para todo o resto dos narnianos que ainda estavam lá, né, sendo subjugados. E eles escutam então, né, que o Manhoso vai falar sobre justamente que existia esse jumento com pele de leão e tudo mais, né? Eles começam a ver uma coisa muito esquisita. O Manhoso querendo conquistar ainda mais, né? Na verdade não é conquistar, é fazer com que os narnianos temessem ainda mais a ele, né? E ao Rishda e ao Ruivo, e também que os narnianos tivessem muito mais medo e trabalhassem justamente por medo de serem aprisionados, mortos, separados de suas famílias. Eles disseram que na verdade o Tashlan estava dentro mesmo do estábulo onde o Confuso estava junto com o Precioso, amarrado e tudo mais. Só que a gente vê umas páginas antes que esse Tash, né, que era o rei, na verdade não era o rei, né, o deus lá dos Tarkaans, né, que esse Tash, ele de fato existia e ele chegou lá em Nárnia porque eles ficaram chamando, né, falando o nome dele. Sabe quando a gente, não sei se vocês já ouviram, né, que às vezes a gente fala, diabo, demônio, não sei o que, e as pessoas falam, não chama o demônio não, porque ele vai aparecer, pronto. É basicamente isso que aconteceu com o Tash. Eles lá, né, tanto o Manhoso, quanto o Rishda, quanto o Ruivo, ficaram falando tanto o nome dele que ele chegou a Nárnia. E era uma presença assim tenebrosa, sabe, assim, maléfica, o puro mal, o caos mesmo, sabe? E ele é descrito como sendo um ser enorme, com um bico de águia, com 4 patas, sabe? Cada uma com garras imensas, enfim, uma coisa assim bem fantasmagórica até. E aí, o Manhoso, né, o macaco, tinha dito que justamente quem quisesse ver, né, Tash, que deveria entrar então no estábulo, né, para ver. Só que na verdade eles meio que tinham, né, uma pessoa lá dentro já sendo paga, na verdade, né, assim sendo combinado para matar quem entrasse lá, sabe?
E aí eles tinham esse plano justamente para que eles meio que já sabiam que o Tyrion ia atacar e tudo mais. Então eles tinham esse plano para que quando entrassem lá fossem mortos, todos que entrassem lá fossem mortos, inclusive o próprio Manhoso. O Manhoso não sabia que tinha essa pessoa lá dentro, né? Porque foi um acordo feito entre o Rígida e o Ruivo, né? O gato. E aí pediram então para que o Ruivo, né? Já que o Ruivo era tão esperto e tudo mais, que o Ruivo entrasse lá para justamente atestar, né? Melhor dizendo, atestar que o Aslan estava lá. E aí quando o Ruivo entra, né? Assim, serelepe, né? Achando que estava tudo bem e tudo mais, ele simplesmente dá um miado enorme e sai correndo de dentro do estábulo. E todo mundo fica sem entender nada. Ué, o que é isso? Será que de fato ele viu alguma coisa? Será que de verdade Tashlan estava lá? O que será que aconteceu? Eu sei que em tal momento, né, se dá uma grande confusão. O Tyrion sai de lá para entrar em batalha, né, com os Calormanos, o próprio Rígida. Todo mundo sai em batalha, né? Algumas pessoas que veem o Tyrion depois, né, e vê toda a questão da confusão e tudo mais, se juntam a ele, né, se alinham a ele, né, se viram aliados a ele e começa uma luta lá, uma batalha sangrenta lá, aquela coisa horrorosa, morre muita gente, é muito triste, assim. Um Calormano pediu então para entrar também, para poder ver esse Tash, isso antes dessa confusão imensa. E aí, quando ele vai sair do estábulo, na verdade sai outra pessoa de lá de dentro morta, e as pessoas ficam cada vez mais assustadas, né? Tipo, como assim? Eu sei que em tal momento, nessa confusão toda, o próprio macaco também é jogado lá dentro do estábulo, e também o Rígida, né? O outro lá, o vilãozão. E eu sei que em tal momento eles acabam também, né? O Rígida e outros lá, né? Calormanos começam a chamar mais Calormanos e mais Calormanos, e aí eles vão chegando, né? E o Tyrion se vê desesperado, porque ele já teve muitas baixas, ele tá muito cansado, eles não têm força suficiente para combater muito mais do que tá chegando, e eles acabam entrando então no estábulo, né? Só que quando eles entram no estábulo, é uma coisa assim meio, né? Eles ficam meio confusos, porque na verdade, quando ele entra, tem um céu azul muito brilhante, né? Tem, assim, árvores frutíferas, né? Tem coisas assim, muito bonitas e tudo mais. Mas ele vê Tash também lá, né? Tash está lá também. Só que aí algumas pessoas vêm recebê-lo, né? E o próprio Aslan depois meio que dissipa a presença de Tash. E aí, né? Eles explicam, né? As pessoas que vêm receber, então, Tyrion e o Precioso, né? As pessoas que vêm recebê-los vão explicar toda a situação, que na verdade, de fato, Tash estava lá dentro do estábulo, ele comeu o macaco, né? Ele também matou o Rígida também, né? Todos aqueles que o invocaram, né? Pensando que estavam fazendo alguma coisa sem sentido e que jamais, né, isso iria acontecer, foram mortos pelo próprio erro que cometeram, né? Então, causas e consequências são mostradas aqui nessa crônica. E aí, né, o Tyrion, que se manteve sempre forte, sempre firme na sua fé em relação a Aslan, se manteve bem, né? E as pessoas que vieram recepcioná-lo são justamente o Dígore, a Polly, o Pedro, o Edmundo e a Lúcia. O Eustáquio e a Dio já tinham entrado no estábulo, certo? O Eustáquio acabou sendo pego por uns Calormanos e jogado lá. Mas aí todos eles foram explicar, então, para o Tyrion o que é que tinha acontecido. O próprio Confuso também estava junto deles, né? E é uma cena até muito bonita em que eles estão se encontrando e que eles vão justamente atrás de Aslan, né? Justamente. Que o Aslan pediu para eles irem lá atrás dele, sempre atrás dele. E é curioso que quando eles entram nesse estábulo enorme, né? O estábulo assim que não tem fim, que é uma coisa mágica, né? Aslan até fala, vão sempre para frente, e subindo, vão sempre subindo. Eles falam também, tanto o Edmundo quanto o Pedro, que a Susana não vai voltar mais também para Narnia, porque ela não era mais amiga de Narnia, né? Então ela ficou no nosso mundo mesmo, ela não foi para Narnia. E aí depois de todas as apresentações, as saudações, aqueles abraços, beijos, as devidas explicações também, né? Eles vão em busca, né? Então, do país de Aslan, né? Que a gente vai vendo esse país de Aslan desde o começo mesmo, né? Das Crônicas de Nárnia.
E outra coisa muito curiosa que mostra aqui também é que em tal parte, né, do estábulo, os anões que antes estavam contra o Tyrion foram jogados lá também. E aí eles diziam, né, que estava tudo escuro, que eles só viam palha, enquanto que na verdade tinha um banquete muito grande lá para eles que Aslan tinha colocado, né? Eles diziam, não, só comi palha, só como terra, musgo e tudo mais. E é interessante porque o C.S. Lewis aqui mostra nesse momento a questão da fé, né? Que os anões perderam a fé em qualquer coisa a não ser neles mesmos. Então, por mais que tivesse lá um banquete, que na verdade tivesse um céu límpido e azul, cheio de nuvens, de árvores, eles não queriam ver aquilo, eles não estavam vendo aquilo, eles só viam breu, escuridão, comida ruim, estragada, porque eles perderam a fé, eles não tinham mais fé. E com isso eles não conseguiam ver as coisas boas, né? As graças que chegaram para eles. Uma coisa, né, que o C.S. Lewis quis dizer também nesse momento. E aí então, né, eles vão seguindo Aslan, vão correndo junto com Aslan, né, para então o país de Aslan. E aí em tal momento, né, Aslan pede que eles subam no monte, e aí a criação suprema de Aslan é destruída, ou seja, Nárnia é destruída. E todo mundo fica muito triste, né, as pessoas que ficam pensando, tipo, mas poxa, a gente já imaginou que o nosso mundo mesmo, que ele seria em tal momento finito, né, e que ele seria destruído em tal momento, mas Nárnia, a gente achou que Nárnia viveria para sempre, que nós inclusive viveríamos para sempre em Nárnia. E aí o Aslan vai explicar que nada é para sempre, né, e que na verdade Nárnia era uma cópia justamente de outro lugar, que era o país dele, né, então que as pessoas não ficassem tristes justamente, porque aquilo ali já era certo que teria um fim. E aí ele pediu ainda que eles sempre o seguissem, né? E eles foram seguindo o Aslan, sempre seguindo e subindo. Isso foi muito interessante também, pra gente se atentar. Eles vão subindo todo o tempo e nunca se cansavam, nunca sentiu sede, nunca sentiu fome. E aí quando eles chegam justamente aqui nos portões, né, do país de Aslan, alguns amigos conhecidos dele, né, vêm recepcioná-los. Como, por exemplo, o próprio rei Hylian, o rei Caspian, o pai do Tyrion também vem recepcioná-lo, o senhor Túminos, que é o fauno amigo da Lúcia, né, que a gente acompanha na segunda crônica, os castores também, né, os anões amigos, o texugo, o passo firme e muitas pessoas, né, os cachorros, os outros narnianos, né, que vinham receber então esses amigos, né, nas portas da entrada do país de Aslan. E os novos que chegaram, né, o Pedro, a Lúcia, o Edmundo, a Dil, o Eustáquio, o Dígore, a Polly, o Tyrion, o Precioso e o Confuso, né, eles perceberam que o país de Aslan, na verdade, era uma cópia fiel à Nárnia, né, então que aquele país, sim, viveria para sempre. E aí, né, eles ficam perguntando, mas quando é que a gente vai voltar para o nosso mundo, né? Quando é que a gente vai voltar para o nosso mundo? Quando é que a gente vai ver a nossa família? Quando é que a gente vai ficar vendo as outras coisas? A gente vai ficar aqui para sempre? E aí vem, né, o grande final da história, que justamente estava, né, na última página, que na verdade todos estão mortos, né? Que eles morreram justamente naquele acidente de trem, que foi quando eles estavam no trem, né, para se encontrar com o Pedro e o Edmundo, e aí eles escutam uma batida, né, um barulho muito forte, e aí foi um acidente de trem. Inclusive os próprios pais do Edmundo, do Pedro e da Lúcia morreram também. E aí Aslan levou todos eles para morar lá, em seu país, né, lá em Nárnia, né, nessa Nárnia eterna. Inclusive tem um momento aqui que o Eustáquio, ele fala até pra Dil, ele fala, não, porque na verdade, né, quando a gente chegou aqui e quando a gente estava no trem, melhor dizendo, né, quando a gente estava no trem, eu escutei um barulho muito forte, eu achei que inclusive fosse um acidente mesmo no trem, que a gente tivesse morrido naquele acidente. E de fato foi isso mesmo, aconteceu um acidente, né, no trem. E aí eles acabaram morrendo todos nesse acidente, sabe? Aqui acha a passagem, né? O Eustáquio pergunta pra Dil, né, se eles morressem lá em Nárnia, o que aconteceria no mundo real, né? E aí, tal hora, ele fala assim, ou então ser esmagado nos trilhos da estrada de ferro. Aí a Dil fala, né, por que você diz isso? Aí ele, porque, bem,
quando deu aquele terrível solavanco, aquele que nos atirou aqui para Nárnia, pensei que fosse um acidente de trem que estava acontecendo. Por isso, fiquei muito contente ao descobrir que estávamos voltando a Nárnia. Então, é justamente isso, né? Teve esse acidente e todos morreram por causa disso. E a história se encerra, de certa forma, com um final feliz, né? Porque todos vão viver para sempre agora no país de Aslan, né? Que é uma Nárnia infinita, com só coisas boas, com só bênçãos, com os seus amigos, com as suas famílias. Então, de certa forma, foi um final bonito, né, para as Crônicas de Nárnia. E tem alguns momentos aqui que denotam justamente ou que eles iriam morrer já em algum momento, né, ou então que de fato eles estavam mortos, né. E eu achei muito curioso que justamente o C.S. Lewis faz essa conexão, né, o C.S. Lewis era católico, um católico bem fervoroso, e ele faz essa conexão justamente por Aslan ser Jesus Cristo, né, ao mesmo tempo ser Deus e tudo mais. E aí ele faz essa conexão que o país de Aslan é justamente o céu, né? E que no céu só tem as coisas melhores que a gente tem aqui na Terra, né? Que a Terra foi criada meio que a semelhança do céu, só que no céu tem as coisas boas somente, né? Não tem as coisas ruins e sofrimentos que a gente tem aqui. Eu tive que mexer aqui na câmera rapidinho, né, do celular, então se ficar diferente aqui, né, provavelmente já tá, que eu já tô vendo aqui, vocês já sabem do que foi. Então, só para complementar, né, que umas coisas que eu vi justamente, que eu queria até comentar com vocês, é justamente essa conexão que o C.S. Lewis sempre faz, né, com relação às coisas da Bíblia e Nárnia, né, justamente esse país de Aslan, ser o céu e tudo mais, que o céu é meio que uma cópia da Terra, só que lá só tem as coisas boas, né. E aí também uma coisa que eu queria comentar é que, assim, né, é difícil a gente ler às vezes essas histórias feitas antigamente, né, assim, em períodos passados, porque a gente vê algumas coisas que a gente hoje em dia não concorda e que nunca foi verdade, né? Como, por exemplo, aqui tem momentos que, para poder justamente provocar, né, para criticar, né, os inimigos, os anões e outras pessoas mesmo aqui, né, ficavam dizendo que eles eram morenos, né, aquela coisa toda. E aí a gente vê, né, que até a descrição mesmo entre os narnianos, né, e os calormanos é que os narnianos eram brancos, loiros, altos, magros, né, enquanto que os calormanos eram sujos, com narizes grandes, né, de pele mais escura, já tinham um corpo mais avantajado. Então a gente percebe, né, essas falas racistas, né, que a gente vê aqui e tudo. Então, de fato, é difícil a gente ler essas coisas, né, com os olhos de hoje, né. Claro que a gente pensa, não, na época era algo normal, era institucionalizado, né, que eu nem sei exatamente de quando era essa história aqui, né. Deixa eu dar uma conferida aqui rapidinho. Ele é de 1950, né, esse livro aqui. A primeira crônica foi lançada em 1950. Não existia mais escravidão, mas ainda assim as falas racistas continuam aqui, né? Então é difícil a gente unir uma coisa com a outra, né? Assim, a gente lê com pessoas de hoje coisas que eram ditas, né, contra pessoas negras e tudo mais, né, com corpos diferentes, né, do que o padrão, digamos assim. Se você acha que de fato isso é algo que te incomode a ponto de não te fazer aproveitar a leitura por completo, então de fato talvez não seja pra você mesmo, certo? Digo isso com todo o coração e com todo o respeito também, tá bom? E é isso, gente, que eu tinha pra falar pra vocês. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado tão confuso, porque eu falei coisas mais na frente e depois voltei pra outros tópicos. Mas o que eu tinha pra passar pra vocês era isso, tá certo? Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Curtem, comentem, compartilhem. Me digam o que vocês acharam desse projeto, tá bom? Um beijo bem grande pra todo mundo. Tchau, tchau!